de ouvir todos esses testemunhos abençoados. Mas eu percebo que todo mundo está no mesmo espírito, né, nessa manhã. E como é precioso, né? E é esse o propósito. Acho que todos aqui tem uma coisa que eu separei em comum, o resumo do testemunho. Todos os irmãos entenderam que a prosperidade deles tem uma finalidade: abençoar o reino de Deus. Amém. E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes eu vou pedir aqui uma oferta também, uma vaquinha para a gente comprar uma TV agora para o Henrique, para eles pararem de ter filho. Tem muito agora, né? Tem juntos primos, juntos filhos, é uma manada, né? Vai dar uma TV para ele agora, a oração foi tão poderosa que Deus deu em abundância. É assim que Deus faz, Deus é um Deus de abundância, amém? Glória a Deus por isso. Queria que você ficasse de pé um pouquinho, vamos orar, filho, dá uma esticada aí também. Vamos orar para que o Senhor possa falar conosco por meio dessa palavra, que possa selar aquilo que você tem ouvido desde que você chegou aqui de manhã, porque eu creio que é da vontade de Deus que você também prospere. E nas próximas edições aqui das nossas reuniões, que nós temos o desejo de elas serem pelo menos a cada 60 dias, a gente fazer uma reunião como essa. Vamos convidar irmãos de fora para vir cá ministrar, ensinar, dar curso para a gente. E eu creio que nos próximos você também vai ter a oportunidade e o motivo para poder também dar o seu testemunho. Amém. Seus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida de cada um dos irmãos, Pai, daqueles que já estão empreendendo, ó Deus, daqueles que já estão prosperando, mas também nós louvamos o Senhor pela vida daqueles que ainda vão empreender, que vão prosperar, que vão experimentar da provisão do Senhor, que vão desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Porque é da vontade do Senhor a nossa prosperidade. E a nossa prosperidade tem um propósito, que é, ó Deus, patrocinar e investir no reino do Senhor, na expansão dessa obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, querido? Quero ler o texto da palavra de Deus. Vamos, irmãos, comer o meu tempo? Mas fico feliz por isso, porque foram muito edificantes esses testemunhos. Mas eu vou ser rápido, mas eu queria que você abrisse seu coração para a palavra de Deus. Amém. Lá em Gênesis capítulo 26, mas você sabe que o pastor tem direito de encerrar 7 vezes. Eu não estou encerrando, aí uma vez, na 7ª que encerra mesmo, né? Mas eu prometo ser rápido. Gênesis 26, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: sobreveio fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Amém. Porque a ti e à tua descendência darei estas terras, e confirmarei o juramento, a aliança que fiz com Abraão, teu pai. Aí lá no versículo 12, lembra que aqui era um contexto de fome, de seca, de crise. Mas lá no versículo 12, depois dele ouvir essa palavra do Senhor, a Bíblia diz assim, olha: semeou Isaque naquela mesma terra, e naquele mesmo lugar, ou seja, onde estava passando por crise, aonde tinha fome, onde as circunstâncias eram adversas. A Bíblia fala que semeou Isaque naquela mesma terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Amém, querido? Então nós temos aqui a história de um homem de Deus. Lembra que Deus é um Deus de propósito, amém? Amém. E acredite, o propósito de Deus é cumprido quando Ele levanta homens e mulheres prósperos. Amém. O propósito de Deus é cumprido com a prosperidade da igreja. Eu sei que há um conceito por aí que também é verdadeiro, que o Evangelho ele vem para os pobres. Mas os irmãos esquecem de contar a outra parte da verdade. Qual que é essa outra parte da verdade? O Evangelho veio para os pobres para tirá-los da pobreza.
Porque a vontade de Deus é que nós prosperemos. Amém. E acredite, irmãos, a sua vida muda quando o Evangelho entra na sua vida, entra na sua casa. Né? Muda. Cada um de nós, por mais que passamos por dificuldades, às vezes passamos por crise. Interessante que aqui o contexto aqui é um contexto de crise. A Bíblia fala no versículo 1 que sobreveio fome à terra. Fome é um tempo de crise. Mas interessante que o texto diz que era uma fome ainda maior do que aquela que havia tido nos tempos de Abraão, o pai dele. Ou seja, faz parte da caminhada, faz parte da vida, momentos de crise. Não tem tempos de crise. Já somos adultos aqui, né? Apesar de alguns mais jovens aí, mas então somos todos adultos. A gente sabe que a vida tem dificuldade. A vida passa por tribulação. Tem momentos na sua vida que você passa por crise. Mas acredite, tem momentos também que você vai experimentar prosperidade. Amém. E a vontade de Deus é que nós passamos por prosperidade. Inclusive, crise na Bíblia, qual que é assim, o conceito de crise na Bíblia? Ao contrário do que muitos pensam, crise não é um tempo de passar dificuldade. Crise não é um tempo de passar necessidade. Crise é uma oportunidade de transferência de riquezas. Amém. Crise é um tempo onde Deus trabalha para que nós possamos se alçar a novos patamares. Amém. Isso faz parte da história humana. Se você pegar aí a biografia desses grandes empresários, grandes bilionários, trilionários, a maioria começou assim, passando necessidade. Começou passando necessidade. Estava lendo esses dias a respeito do rapaz que começou a Cacau Show. Quantos aqui já comprou um chocolate na Cacau Show? Estava lendo a respeito da história dele, que ele começou porque ficou desempregado, perdeu o emprego, foi demitido. E para não passar fome, resolveu fazer bombom, um bombonzinho, vender na porta de faculdade. Pegava, passava a noite fazendo bombom e de manhã cedo ia para as portas da faculdade vender. No porta-malas do carrinho dele lá do Chevetão, vender bombom. Começou assim. E hoje, para você quiser ter uma loja da Cacau Show, você tem que pagar uma franquia, acho que é 100 mil reais para começar. Alguém que enriqueceu, prosperou. E essa é a história da maioria das pessoas. Por quê? Porque às vezes tempo de crise, tempo de adversidade, são tempos de oportunidade. Amém. Mas pegando para o nosso contexto, o contexto nosso como filhos de Deus, acredite, Deus também é um Deus que age no tempo de crise. Deus é um Deus que muda as circunstâncias. Deus é um Deus que te faz prosperar independente daquilo que esteja em sua volta. Deus é poderoso para fazer-nos prosperar independente daquilo que nós estamos vendo nas circunstâncias ao redor. Porque Deus ele não está limitado à economia de país. Deus não está limitado à inflação. Deus é poderoso para fazer, a Bíblia diz, infinitamente mais na nossa vida. Amém. Amém. Só que tempos de crise também é um tempo de testes para nós. Há um perigo no tempo da crise. Por quê, pastor? Porque o que fazer nesse tempo de crise, né? Porque diante das adversidades, diante da necessidade, diante da fome, a atitude natural da maioria das pessoas é desespero. É um tempo de angústia. Quem já passou por isso sabe que nesse tempo é um tempo de angústia. Quem é pai de família, mãe de família, quando tem filho, acho que ainda fica um pouco pior, porque aí você fica preocupado como é que vai dar comida para aquele menino. Eu acho que não é legal nenhum pai, nenhuma mãe ver o filho chorando de fome e você não ter como dar uma comida. É um tempo de desespero. E esse texto que nós acabamos de ler, aqui em Gênesis 26, mostra que Isaac, no primeiro momento, no tempo da fome, ele teve uma atitude que é comum para a maioria das pessoas. Qual que é essa atitude? No tempo de crise, nós tendemos a perder a fé. Tendemos a questionar Deus. Somos tentados a esmorecer na fé. Cadê Deus? Porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Deus tinha prometido para Abraão que daria para ele toda aquela terra. Desde lá do Eufrates até lá o mar. Até lá o Egito. Deus tinha dado uma promessa: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para um lugar onde te mostrarei, de ti farei uma grande nação, certamente abençoarei e te engrandecerei o nome. Essa é tua bênção, e certamente darei todas essas terras. Só que passou o tempo, veio fome, veio a crise.
Isaac sabia da promessa. Isaac sabia que Deus tinha um propósito com ele ali, mas diante da fome, diante da dificuldade, a Bíblia fala que sobrevendo fome à terra, além da primeira que havia dos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então aquele era um momento de crise, um momento de fome. E da mesma forma, talvez nos dias de hoje a gente percebe que são dias maus. São dias que parece que o dinheiro está curto, na verdade, o mês está longo. O mês está longo e o salário está curto. O dinheiro perdeu o valor. É tempo de crise, irmão, infelizmente, onde a inflação ela corrói. Esse dia eu fui no supermercado, 3 sacolas, R$600. Sacolinha de plástico, misericórdia. Como assim? Como é que eu gastei R$600 com isso aqui? Carregando ali numa mão. Misericórdia, né? Coisa complicada isso. Só que, nesse tempo, né, onde às vezes o recurso financeiro ele é insuficiente, até mesmo para as coisas básicas, ele fica preocupado. Como prosperar? Como crescer? Como avançar em tempos assim, né? Vem a pergunta, como é que eu vou mudar essa realidade? Porque aí a crise, ela bate na porta e nós começamos a ficar desesperados. E às vezes nós, nesse tempo de ficar desesperado, de incredulidade, a incredulidade ela vai nascendo no coração, vai crescendo ali, e nós corremos o risco de perder a fé e ficamos desanimados. Mas acredite, nós servimos um Deus que é poderoso. Ele age apesar da crise. Porque nesse tempo de crise ele fica fixado nas circunstâncias naturais. Não tem jeito, é difícil, está difícil, não tem como avançar, o que fazer, para onde ir. E é nessas horas que muitos irmãos, às vezes, eles cometem esse equívoco de Isaac. A Bíblia fala que Isaac saiu ali do propósito, saiu da terra onde Deus tinha mandado ele ficar, e ele foi lá para a terra dos filisteus. Foi ter com o rei Abimeleque. Talvez pensando em pedir ajuda a homens, mas Abimeleque, ele era o rei. Rei de quem? Dos filisteus. Filisteus na Bíblia significa luta, significa invasor, guerra, tribulação. É exatamente isso que acontece na vida das pessoas que estão passando dificuldade financeira. A vida fica uma tribulação, fica angustiado, fica preocupado. Então filisteu significa invasores, né? A palavra filisteu tem a ver com invasor. Mas invasor de quê? Invasor que vem para saquear, que vem para criar guerra, que vem para trazer tribulação, que vem para trazer terror. Então a crise ela tem o poder de nos fazer perder a paz. Aí quando nós perdemos a paz, sem paz, na guerra, nós ficamos confusos, ficamos sem direção, em algum momento desanimados, desmotivados. E quando nós estamos nessa situação, nós ficamos tentados a ir procurar ajuda no mundo, procurar ajuda nas coisas naturais, em homens. Ele foi, a Bíblia diz que ele foi avistar-se com Abimeleque, ele foi ter com ele, foi lá, talvez pedir ajuda, talvez saindo do propósito. Foi ali pedir para o homem natural. E quantos irmãos às vezes caem nesse mesmo erro, que estão envolvidos na obra de Deus, envolvidos nas coisas de Deus, mas no momento de crise, no momento da dificuldade, eles largam, deixam de crer naquela promessa, buscar em primeiro lugar o reino, começam a abrir mão muitas vezes da célula, abrir mão muitas vezes do propósito, abrir mão muitas vezes até mesmo ali do convívio da família, e vão se arriscar em buscar o recurso longe. Quantos irmãos já? Sou pastor há muitos anos já. Antes disso fui obreiro, fui discipulador, fui líder. Quantos irmãos nessa história, às vezes largam de liderar porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E eles pensam que o dinheiro, o recurso está lá fora. Então eles saem do ambiente da igreja, saem do ambiente da promessa, saem do ambiente daquilo que Deus estabeleceu para tentar buscar recursos com os filisteus. E é onde mora o perigo. Aí é onde mora a arapuca do passarinheiro, o laço. Infelizmente muitos irmãos acabam assim, saem. Mas lembre-se, Deus tem um propósito na sua prosperidade. Amém. E a prosperidade do Senhor para a sua vida é para você sustentar a igreja. Amém. Então a riqueza está aqui. Amém. E a riqueza, o resultado dela é para você investir aqui, não é lá na terra dos filisteus. Verdade. Não é lá, é aqui. Amém. Mas quantos irmãos? Às vezes lá não sai do propósito. Às vezes por causa do aperto financeiro ali, às vezes assim, é uma situação até difícil de nós, enquanto líderes, falar contra, porque o irmão tem que pagar a conta.
O irmão tem que sustentar a família. Como é que você faz? Não, irmão, não pega esse trabalho aí que ele é laço. Vai trabalhar no shopping aí de domingo a domingo, da tarde para a noite. Acabou a sua vida da igreja. Não vai não. Ah, pastor, mas quem vai pagar minhas contas? Eu já ouvi isso. O senhor vai pagar meus boletos? Já ouvi. Ah, pastor, o senhor vai pagar meus boletos? Não vai, então tem que trabalhar. Que fala, né? A gente fica até meio constrangido. Como é que vai rebater um negócio desse? Parece muito justo, né? Só que cuidado. O propósito da nossa prosperidade é para abençoar-nos aonde Deus nos chamou para estar. Amém. Interessante que Deus é um Deus de propósito, amém? Amém. Deus já tinha estabelecido, olha, Abraão, fica nessa terra, porque daqui que eu vou formar uma grande nação. Interessante que lá no versículo 3, o que a Bíblia fala? Versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Por quê? Naquele primeiro momento ali, Abimeleque já tinha saído do propósito ali, já estava lá na terra dos filisteus, no conceito natural, mas qual que é a intenção dele? Vou para o Egito. Já tinha pensado, vou para o Egito. Você não sabe o que significa o Egito? Egito significa? Então na cabeça dele ali, o recurso estaria lá no mundo. Mas Deus é Deus de propósito. A Bíblia fala que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Então o Senhor teve que intervir naquela situação. Não desça para o Egito. Não vá para o mundo. Não deixa tudo para trás. Não vá lá para o mundo. Porque tem irmãos que não ouvem também de outros irmãos. Não, pastor, na igreja ninguém ganha dinheiro, não. Tem que ir lá negociar lá no mundo. Lá no mundo é que os negócios acontecem. Porque na cabeça dele, aqui na igreja, ele tem que seguir princípios, tem que fazer a coisa honesta. Lá no mundo não, está tudo liberado. Aí ele pode comprar influência, ele pode negociar, ele pode sonegar imposto, ele pode corromper, sei lá. Não, ainda não está. Nós não somos mais desse mundo, amém, meus irmãos? Amém. Então o Senhor interviu ali, não desça para o Egito, fica na terra que eu te disser, fica no lugar da bênção, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Amém. Amém. Porque é Deus é que abençoa. É Deus que abre portas aonde não há portas. Às vezes você fica tentado, pastor, mas eu estou aqui há tanto tempo, estou na vida da igreja, mas nada acontece, como é que eu vou prosperar? Não é melhor dar um tempo aqui na vida da igreja, de repente só vir nos cultos, gastar meu tempo, minhas energias trabalhando lá fora? Isso passa na nossa cabeça. Só que isso é um perigo. Quando você vai para o Egito, meu irmão, quem governa o Egito é Faraó. Faraó é terrível. Faraó cobra um preço muito alto. E quantos perdem tudo nessa brincadeira? Perdem família, perdem casamento, perdem o propósito, perdem o chamado, saem do propósito de Deus. Mas o Senhor falou para ele, fica na terra. Ah, mas está com fome. Tem necessidades, tem crise. Senhor, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Deus é um Deus de promessa. E aquele que fez a promessa, ele é fiel. Amém. Então devemos aprender a esperar nele, porque é nesse momento que muitos, infelizmente, saem do propósito. Quantos abandonam a obra, para tentarem ganhar dinheiro lá no reino de Faraó? Quantos? Depois não volta. A Bíblia fala que o Senhor é que nos dá poder para adquirir riquezas. E a Bíblia fala que as riquezas que o Senhor nos dá, nela não tem desgosto. Ou seja, a prosperidade que Deus te dá vai trazer felicidade, vai trazer alegria, satisfação. Mas quantas talvez abrir mão dessa bênção, lá, como eu digo, lá no pão da vida, para ir comer o pão que o diabo amassou lá fora. Aí lá, às vezes, até consegue pelo menos prosperar, mas é ao custo do casamento, ao custo da saúde, ao custo da comunhão com Deus. Quantos irmãos ficam semanas e semanas e semanas sem vir no culto, sem ir na célula, porque estão trabalhando? Aí como é que você argumenta? Não, irmão, você tem que ir para o culto, Cristo. Ah, pastor, tem que trabalhar. Já são assim, apela ainda, tem que trabalhar. Como diz, os povos da igreja do povo desocupado. Um povo à toa. Ou seja, alguém que já está sendo governado por Faraó, alguém que já está no Egito. Mas o Egito não é mais o nosso lugar, amém, querido?
Deus é um Deus de propósito. E acredite, o propósito de Deus é que você prospere aqui. Para que você use o seu dinheiro para abençoar a obra aqui. Na igreja. Quando você tem essa revelação, interessante que os irmãos aqui todos falaram a mesma coisa. Quando eu tive esse entendimento, essa revelação, que o meu recurso é para abençoar a obra, a porta abriu. A coisa começou a acontecer. Aleluia. O Lucas ele não contou aqui mesmo, ele contou. Se denunciar aqui, irmão. Quando ele tinha dificuldade para pagar o aluguel de um carro fofo bagunçado, hoje não, tem uma loja bonita, organizada, já tem um galpão. Eu ia falar isso. Esqueceu, tem um galpão lá, tem outro lugar para prosperando, crescendo. Carrão novo, bonito. Passeando carrão novo. Glória a Deus. Que bênção, isso é bênção. É isso que Deus tem para nós. Mas lembra que ele teve essa revelação, que o meu recurso, o meu dinheiro também, além de abençoar a minha família, ter melhor qualidade de vida, é para abençoar a obra. Amém. Irmão, se você tem esse entendimento e você ora em linha com esse entendimento, meu irmão, aí Deus vai te dar. Porque quando você tem esse coração, eu quero prosperar porque eu quero abençoar. Eu quero prosperar porque na hora que chegar o encontro, não vai faltar recurso. Na hora das campanhas, não vai faltar o recurso. A obra vai avançar mais rápido que nós vamos prosperar. Os irmãos aqui tinham me falado, pastor, meu sonho, desejo um dia pagar todo o encontro. Nós, 60 a 60, R$9.600 vai pagar tudo. Ele vai pagar, Deus vai te dar. Aí o outro falou, não, meu sonho é bancar aquele churrasco nas costelas. Costela lá aquela costela no chão. Falei, vai ser no mesmo encontro. Um vai pagar 120 inscrições e o outro vai bancar a costela no chão. Essa não é de Deus um negócio desse? Põe no colete. Quem quer ir no encontro desse? Quem quer servir no encontro desse? Não, isso é bênção. Isso é bênção, amém? Então esse é o propósito da nossa prosperidade. Cuidar da noiva. Então um grande problema na obra de Deus é essa falta dessa revelação. Que muitos irmãos eles não entendem. Porque não entendem esse princípio, muitas vezes não prospera. Por que não prospera? Porque a prosperidade dele é para esbanjar no próprio prazer. É pedir e não receber porque pediu mal. Por quê? Porque pediu para esbanjar no próprio prazer. Acredite, Deus deseja que você tenha prazer. Você viaja, vai lá com a sua esposa no Coco Bambu, vai lá, na sexta-feira, passear de férias, ir lá para Rio Quente Resort, lá para Nordeste, Gramados, Chile, Europa. Amém. É bênção. Eu desejo isso para você. Mas acredite, junto com isso, você tem que ter um coração também para abençoar a obra. É as duas coisas. Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Então precisamos ter revelação que é da vontade de Deus a nossa prosperidade. Porque o alvo da nossa prosperidade é investir na expansão do reino de Deus. Amém. Nós estamos envolvidos no momento, semana passada e esse domingo agora, nós estamos recolhendo a oferta de missão. E acredite, é graças à oferta das missões que o Evangelho tem avançado. Nós chegamos já a 41 países, mas o alvo do pastor Luiz é chegar em todos. Amém. Só que para isso precisa de recursos. E quando você está em linha com esse propósito, não, eu quero ter dinheiro para investir, porque eu vou sustentar o missionário, vou lá contribuir para que o Evangelho seja pregado lá no interior da África, lá no Paquistão, lá na Índia, lá no, sei lá, Bangladesh, sei lá até onde que estamos indo chegando. Quando você tem esse coração, Deus vai te dar, meu irmão. Aleluia. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Então precisamos ter essa revelação que nossa prosperidade tem essa finalidade, investir no reino de Deus. Então nós precisamos tomar, né, esse cuidado de não cair no lado, de achar que nós vamos ganhar dinheiro lá fora. Não, o dinheiro é para ser ganhado enquanto você está aqui, porque o alvo de Deus é que ele seja investido aqui. O que adianta você ganhar dinheiro lá no Egito e investir lá no Egito? Vai edificar reino lá no Egito? Não. Deus já nos tirou do Egito. Já fomos retirados de lá, porque nós temos que investir aqui na terra que o Senhor nos plantou. Então não queira ganhar dinheiro no Egito para investir no Egito. Queira ganhar dinheiro em Canaã para investir na Canaã. Amém. Quando eu falo Canaã, não é só aqui no prédio da Canaã, mas no reino de Deus. É o centro da vontade de Deus, amém? Amém. Não caia.
Isaac, né, naquele momento ali de tribulação, primeiro ele foi ter com Abimeleque, talvez buscando ali a ajuda dos homens. Eu não acredito que seu socorro não vem de homens. Não espere em homens. Lá em Aparecida eu era pastor de rede, lá tinha um irmão na minha rede, que ele era casado e a esposa dele era filha de um cara muito rico. E chegou um tempo que eu tinha preguiça de ouvir esse irmão, porque ele só, toda vez que encontrava ele ficava amaldiçoando o sogro dele. O sogro dele era muito rico e não dava nada para eles. É muito ficar rindo de pé de gente, fica reclamando o tempo inteiro, né? Murmurando. É chato, é ruim. E ele era desse, porque ele ficava esperando a prosperidade dele no sogro. Aquele velho ruim, tem dinheiro para dar e vender, tem dinheiro, não sabe nem o que faz com o dinheiro, mas não ajuda nós em nada. Toda vez que você estava com seu irmão, conversava com ele nessa mesma ladainha. Porque ficava esperando em homens. Nós não esperamos em homens, amém? Não adianta buscar ajuda em Abimeleque. Buscar ajuda no Senhor, porque Ele é que nos faz prosperar. E quando ele talvez percebeu que não adiantava esperar nos homens, ele estava pensando em ir para o Egito. Mas Deus interviu. Não desça para o Egito. Não vá para o Egito. Não vá. Então acredito, meus irmãos, porque todos os grandes homens de Deus na Bíblia foram homens prósperos. E por que eles foram prósperos? Porque o propósito de Deus passava pela prosperidade deles. Deus chamou Abraão para ser uma bênção. Como é que Abraão podia ser uma bênção se ele não tinha a bênção? Então Deus chamou você para ser uma bênção. Mas para cumprir esse propósito de ser uma bênção, você precisa ser abençoado. Então creia, é da vontade de Deus que você seja abençoado. Amém. Para que você possa ser bênção na vida dos outros, você precisa ser abençoado. Amém. Como é que você vai dar o que você não tem? Deus não é carente, Ele não pede nada que você não tem. Então, toda vez que Ele te pedir algo, que você tem. Não tem aquela atitude da viúva lá de Eliseu, sua serva não tem nada em casa. Tem. Se Deus te pediu algo, é porque você tem. Então não recolha a mão, estenda. Porque pode ser a chave para você prosperar. Amém, querido? Então todos esses grandes nomes de Deus prosperaram. Por quê? Porque o alvo de Deus é que o seu propósito seja cumprido. E o propósito de Deus, para ser cumprido, passa pela nossa prosperidade. Só quero dizer algo para você, meu irmão. Nossa prosperidade não começa no bolso. Presta atenção que isso é importante. A sua prosperidade não começa no seu bolso. Começa na sua mente. Por isso tem que haver uma mudança de mentalidade. A Bíblia fala em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século. Não pense como esse mundo. Não toma a forma desse mundo. Não pense como os egípcios. Mas transformai pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então comece na mente. Comece a renovar a mente. O renovo da mente para você nessa manhã, que você ouviu dos testemunhos, eu estou reforçando aqui na palavra, não combinei com os irmãos, não sabia o que eles iam falar, mas estamos falando a mesma coisa. A sua prosperidade é para abençoar o reino de Deus. Amém. Renova sua mente para essa verdade. Porque a chave que Deus vai te dar para mudar a sua sorte. Amém, querido? Porque a sua perspectiva muda completamente quando você tem revelação que a igreja é a noiva e você foi chamado para sustentar essa noiva, para cuidar dessa noiva. Sustentar. Quanto mais você estiver disposto a sustentar a noiva de Cristo, mais Ele vai te dar recursos para sustentar a noiva. Porque Ele ama a noiva. Ele não vai deixar a noiva passar necessidade. Vai levantar pessoas para sustentar a noiva, para abençoar a noiva, para preparar a noiva, para vestir a noiva, para colocar os enfeites na noiva. Ela precisa estar ataviada, né, quando Ele voltar. Agora a questão é: você quer ser um instrumento para abençoar a noiva? O Deus vai ter que levantar o vizinho do lado. Perguntei para o seu irmão: você quer, irmão? Você quer um patrocinador da noiva? Se não quiser, Deus vai me dar a porção dobrada. Então o propósito, meu irmão, presta atenção nisso, o propósito da prosperidade é a expansão do reino de Deus. Quanto mais você estiver disposto a investir na expansão do reino, mais você vai prosperar. Então o povo de Deus deve prosperar para poder cumprir a grande comissão. Mas acredite, essa prosperidade não é que você vai dar tudo para a igreja. Não. Você
vai ter o suficiente para você e vai sobrar. Você Amém. fica abençoado. O conceito básico da prosperidade é esse. Quando eu falo prosperidade, alguns irmãos equivocadamente pensam, não, então prosperidade é aquelas mansões na novela, aquele carrão. Não necessariamente. Prosperidade é você ter o suficiente para você e ainda sobrar. Para você abençoar quem está perto, para você abençoar a igreja, abençoar a sua família, abençoar o ministério, amém, querido? Então nós podemos esperar prosperar quando nós buscamos a bênção, né, para poder cumprir o propósito de Deus. Senhor, eu quero ser instrumento nessa obra. Eu quero patrocinar mais, mas eu preciso da semente, eu preciso do recurso. Me dá o recurso para abençoar. Você vai ter oportunidade ainda, se você não ofertou ainda na oferta das missões, prepara algo para domingo. Vai desafiar você. Porque às vezes a semente sua é aquela semente que Deus precisa para poder abrir as portas. Ah, pastor, mas eu não tenho nada. Mentira, você tem. Busque em Deus, Senhor, me dá. Amém. Tem uma semente para plantar. Que ali é a chave. Nós somos chamados. Eu preguei sobre isso domingo. Domingo, um dos tópicos lá é que nossa parte no reino é semear. E a Bíblia diz, Deus, você acha Deus mentiroso? Você fala, não tem nada. Você está chamando Deus mentiroso. Meu irmão leu o testemunho dele aqui no versículo. Falou que Deus é aquele que dá a semente. Dá a semente e o pão para alimento. Então se você não tem semente, Deus mentiu? Quem acha que Deus é mentiroso? Ele levanta a mão. Você é de perto, porque se cai um raio aí. Então Deus não é mentiroso, você tem sim uma semente. Talvez você está sem fé para plantar a semente. Eu quero desafiar você, plante a semente. E se você comer a semente, acaba. Mas se você planta, você vai colher muito mais que você plantou. E uma vez que você colhe, uma parte é pão para alimento, outra parte é semente para você continuar semeando. E quanto mais você vai semeando, quanto mais você vai multiplicando, mais vai aumentar a sua colheita. Essa é a bênção de Deus. É da vontade de Deus a nossa prosperidade. Amém, meus irmãos? Amém. É da vontade que a Bíblia fala em 1 João, 3 João, na verdade, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, fala: amado, que João falando para um discípulo dele chamado Gaio, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Então o apóstolo João, um homem de Deus ali, já na sua velhice, ele escreve essa terceira carta a um discípulo e ele fala: olha, eu faço votos, ou seja, eu espero a sua prosperidade. Ou seja, é da vontade de Deus a sua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a tua alma. Então o que ele está falando claramente, o contexto aqui faz uma diferenciação entre prosperidade espiritual, bem-estar, né, ter paz, alegria, né, ter ali refrigério, mas ele está falando também de prosperidade material. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida e abundância envolve todas as áreas. Porque se você, de repente, tem uma boa saúde, está em paz, né, está sem ansiedade, sem tribulação na sua mente, mas se não tiver recurso financeiro para pagar as contas, inevitavelmente você vai ter tribulação na mente. Então a vontade de Deus é que você prospere em tudo, uma boa saúde, paz, alegria, mas também tem a prosperidade financeira. É isso que João está falando. Eu faço voto acima de tudo, faço voto por tua prosperidade. É importante que você prospere. Amém. É bênção para a igreja que você prospere. É bênção para a sua família que você prospere. Diga amém. Amém. Então Deus deseja, né, que nós experimentemos uma vida abundante, sem necessidade ou carência nas coisas. Amém. Acredite. Tem momentos que a gente pode passar por necessidade, por carência? Tem. Tem tempo de fome. Teve tempo de fome na época de Abraão, teve tempo de fome agora na vida de Isaac. Mas não é a vontade de Deus se prolongue na sua vida. A vontade de Deus é que você prospere. Amém. Que você avance. Amém? Então, se você tiver revelação, né, que é da vontade de Deus a sua prosperidade, né, e essa prosperidade tem um propósito, né, investir na expansão do reino, para que o reino avance mais rapidamente, meu irmão, aí você pode orar com mais intensidade, mais prosperidade. Senhor, tua obra tem necessidade, eis-me aqui para supri-la, envia-me a mim, me dá o recurso e eu vou patrocinar. Aí você acha que Deus não vai ouvir uma oração dessa? Como não? Como é que ele não vai ouvir uma oração dessa? Como que ele não vai ouvir? Não ora sobre isso, eu quero ter mais. Mas de repente você tem que orar, você vê se tem um coração mais, não é generoso ainda, é um coração fechado. Ora sobre isso, Senhor, me dá mais fé para mim poder ofertar mais.
Gera em mim um coração generoso. Deus também dá. De Deus eu querer, de Deus eu realizar. Eu tenho que fazer essa oração. Lá em casa também é assim. Minha esposa, ela é generosa. Presentes, então, quando vai presentear, tem que ficar vigiando. O homem é, ó, muquirana, né? Ela não, ela tem um coração abençoador. Coração generoso. Eu reconheço, eu tenho essa falha. Eu oro a Deus, Senhor, livra-me do coração, né? Como é que fala? Avarento. Livra-me disso. Me dá um coração generoso. A dar presente de verdade. A abençoar de verdade. Porque o homem quer ali, querendo dar um trem de 99. Ainda tem ódio de 99, não tem mais não, né? 10, 20. Dentro do real, né? O presente de real. A mulher não, a mulher é generosa. Nem todos, mas normalmente as esposas são mais generosas do que os maridos. Mas acredite, marido, ora, Senhor, me dá um coração generoso também. Vamos orar, irmão, porque a prosperidade passa por isso. Ter um coração generoso, amém? Amém. Então entenda, né, que a sua prosperidade é para abençoar a obra de Deus. Então logo Deus quer que você prospere no ambiente da igreja, não no Egito, não lá no mundo. Amém. Não cai nesse engano, não, tem que afastar um pouco aqui do ambiente da igreja, tem que dedicar minhas coisas lá fora, não. A vontade de Deus é que você prospere nesse ambiente, para que seu recurso seja investido nesse ambiente. Amém. Amém. Na terra que Ele prometeu. Amém. Não é lá, amém? Acredite, tempos de crise são tempos de oportunidade. No conceito bíblico, né, tempos de crise é um tempo de transferência de riqueza. Amém. E é assim também no mundo. As pessoas que entendem esse princípio no mundo, eles ficam. Não sei se você sabe, mas você sabe quanto o rico ganha dinheiro? Quando tem crise. Rico ganha dinheiro quando tem crise. Ele compra barato e depois vende caro. Inclusive tem as teorias da conspiração que tem algum grupo aí são tão ricos que eles provocam crise de propósito. Para poder quebrar os pequenos para poder comprar barato. É uma realidade. Estava lendo, né, um relatório de uma consultoria que atua nessa área, chamada Oxfam Brasil, que ela apontou, né, que o patrimônio dos bilionários no mundo cresceu 60% no tempo da pandemia. E os maiores, né, os mais ricos, mais que duplicaram a sua fortuna na pandemia. Ou seja, no tempo que a maioria perdeu dinheiro, quebrou, fechou, tem uma galera aí que duplicou o patrimônio. Os bilionários adicionaram, né, segundo essa consultoria, 5 trilhões de dólares, né, que equivale aí a quase 30 trilhões de reais nas suas fortunas durante esses 2 anos de pandemia. Alguns mais que dobraram. Por que isso acontece? Porque no tempo de crise é um tempo de transferência de riqueza. É bíblico isso. E nós, como os filhos do reino, não temos que ficar com inveja dos filhos do maligno. Temos que crer na promessa de Deus. Amém. Temos que entrar nesse princípio, amém? Amém. Porque infelizmente a maioria nesse tempo eles retraem, perde a fé. Aí quer sair do propósito. Não sai do propósito. Creia que Deus é poderoso para fazer você prosperar independentemente das circunstâncias que estão ao seu redor. Não olhe para o natural, não olhe para esses homens, mas olhe para o Senhor. Como diz lá em Hebreus 12, né? Olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas em tempo de crise, como estou partindo já aqui para o meu primeiro encerramento do 7, eu falei, pastor, tem direito de encerrar 7 vezes. Então, começando o primeiro encerramento, tempo de crise é um tempo que você deve semear. Pastor, mas está fazendo essa reunião de empresários aqui, alguns já estão empreendendo, outros vieram aqui porque querem empreender. Mas como é que eu vou começar negócio nesse tempo? Como é que eu vou expandir meu negócio nesse tempo? Diz aí o bom senso, nesse tempo tem que retrair, tem que segurar, tem que ficar quieto. Essa é a atitude da maioria. Alguns choram, lamentam, e tem outros que investem em lenços. Está chorando? Compra um lenço. Entendeu? Tempo de crise é tempo também de semear. Mesmo em tempos de crise, amados, mesmo em tempo de dificuldade, nós precisamos aprender a
continuar semeando. Quando eu falo semear aqui, usa por dois conceitos. Tanto semear, de repente começar um negócio, de repente aumentar o seu negócio, de repente orar para Deus expandir o seu negócio, mas também é tempo de você que semear na obra de Deus. Porque as coisas, acredite, as coisas têm que andar junto. Você não pode cair naquele engano de separar a sua vida em departamentos. Como assim, pastor? Minha vida espiritual da igreja, minha vida profissional lá do mundo, minha vida familiar lá em casa. Não existe isso. Nós somos um só. Estamos envolvidos no reino de Deus. Então o reino de Deus tem que nos acompanhar lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, na igreja. Tudo é reino de Deus. Tudo que eu tenho tem que ser vivido no reino de Deus, investido no reino de Deus, amém, querido? Então, apesar do tempo de escassez, a Bíblia fala que Deus mandou Isaac semear. Deus falou para ele, ó, não vá para o Egito, fique na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Semeou Isaac naquela terra, naquela circunstância, no tempo da fome, semeou Isaac. Talvez ninguém mais semeou, porque no conceito natural não ia dar certo. Se não está chovendo, se está tendo fome, vou perder a semente. Estou com dificuldade, não vou semear, mas ele semeou. E no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Amém. O segredo está na bênção de Deus, não na falta de chuva, na falta de irrigação. O segredo estava na bênção de Deus. Aleluia. A Bíblia fala como resultado, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos. E os filisteus, que é aquele que ele foi buscar ajuda no começo, ficaram com inveja. E deve estar toxicando isso aí, está traficando, certeza. Está mexendo com tóxico. Ninguém fica rico assim de um dia pro outro. Contador, como é que explica isso para receita? Não dá, irmão. Está traficando, certeza. É tóxico. Está mexendo com tóxico. Isso é inveja. É a bênção de Deus, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Deus abençoou aquela semeadura e ele colheu 100 vezes mais. Às vezes a gente lê aqui, não para pensar no que o texto está dizendo. O que ele está dizendo? Que num ano, ele recebeu o salário de 100 anos. Mesmo que ganha pouco, se você receber num ano o equivalente a 100, você já está rico, irmão. É grana. Eu fiz a conta aqui, o faturamento da empresa no mês, vezes 12, vezes 100. Naturalmente não é possível isso, mas Deus é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Então ele colheu o salário de 100 anos em apenas um. Então qualquer valor que você multiplique dessa forma, meu irmão, vai dar um dia. Então Isaac experimentou de uma grande prosperidade. Mas por que ele experimentou de grande prosperidade? Porque ele semeou. Se ele não tivesse semeado, nada tinha acontecido. O tempo de crise é um tempo de oportunidades. Porque ele semeou, ninguém mais semeou, ele enriqueceu e pôde comprar a terra de todos os outros. Pôde cumprir o propósito de Deus. Naquela altura, ele não tinha exército para poder tomar a terra dos outros, para poder cumprir a promessa que Deus ia dar à terra. A terra já tinha moradores. Mas como é que ele fez isso? Deus prosperou. Os outros não semearam, empobreceram, tiveram que vender. Entende? Então, tempo de crise pode ser tempo de oportunidades. A frase 100 por 1 aqui indica uma colheita extremamente abundante, muito acima do esperado. Tanto que o homem enriqueceu rapidamente, a ponto do povo ficar com inveja. E quando você vai galgando ali no natural, as pessoas que convivem com você nem percebem. Melhorou a casa, reformou a casa, mudou de casa, comprou um carro melhor. Mas de um dia para o outro, meu irmão, num ano, saiu lá do aluguel, do barracão, dormindo com a cabeça de fora.
uma casa boa, um carro bom, uma roupa melhor, mais bonita, cabelo cortado, unha feita, base. Vamos ficar com inveja. Então essa foi uma bênção extraordinária. Uma bênção maravilhosa. Sabe que interessante? Que não foi só algo material. Foi algo também que o homem ficou, enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo, ganhou influência. Passou a ser conhecido na sociedade. Que essa propósito também, que você e sua empresa se torne algo influente na nossa sociedade. Amém. Amém. As pessoas ouçam falar de qualquer coisa que tem a ver com o seu produto, lembre de você. Amém. Ah, precisei de uma peça de carro, não, tem um tal de Pix lá que é lá o lugar. Vai lá que resolve. Lá você vai achar. É pensa, não? Busca no Google lá, precisa de uma peça o quê? A primeira que aparece, Pix, autopeças. Pix, não sei mais o que. Não, vou no Mercado Livre, quer comprar aqui, ó. Qual a primeira que vai aparecer lá devido à influência? Vocês estão me contando, pastor, é complicado que às vezes na pesquisa só está lá embaixo. Mas quanto mais negócio você fizer, mais relevância alcançar, vai subir. A primeira que vai aparecer vai ser a sua. Receba. Amém. Amém. Mês fala de influência, fala de prosperidade. Prosperidade, Deus faz isso, amém, queridos? Amém. Então, meu irmão, quero desafiar você, não pare de semear. Não pare de crer no Deus que você serve. E lembra que essa prosperidade tem um propósito, para investir na obra, para patrocinar a obra. Não pare de semear. Quero finalizar agora já a minha sexta vez. Eu leio da primeira para a sexta. Eclesiastes 11:6 diz assim, olha, que fala para você semear sempre. Nunca pare de semear. Lá diz assim, olha, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a sua mão. Vocês continuem semeando, porque você não sabe qual da semente vai prosperar. Se essa que você semeou de manhã, ou se é aquela que você semeou à tarde. Na dúvida, semeia as duas. Uma vai dar certo. Amém. E aí tem mais, ele ainda faz. Né? E se ambas igualmente prosperar? Semeei de manhã, não, essa não mirrou, não deu certo. Semeei à tarde, então vou colher. Mas semeou e as duas deu certo. Colher? Semeei sempre, amém? A Bíblia nos ordena a semear sempre, de manhã e de tarde. Não pare de semear. Em tempos de prosperidade, semeie. Tá com o dinheiro na conta lá? Semeie. Ah, mas no dia tá ruim, mas não tem nada, tá no vermelhão lá. Cheque especial. Continue semeando. Não pare de semear. Amém. Porque nossa tendência natural é não tem. Teu servo não tem nada em casa. Aí o profeta dá aquela encarada assim. Não, peraí, tem um pouquinho de azeite. Lembrei que tem um pouquinho de azeite na mochila lá. Não tem nada, pastor. Oferta as missões aí. Dessa vez vai dar não. Não tem essa aqui. Você não semeou domingo ainda, ou semeou com a mão recolhida, tem preparado amanhã. Semeia uma coisa. Amém. Está na prosperidade, semeia. De manhã. À tarde, sol quente, luta, não tem, semeia. Porque eu não sei qual da semente vai dar certo e vai caso não dar certo. Esse é o conceito do homem mais sábio que já passou nessa terra. Salomão escreveu Eclesiastes. Eu acho que você deveria ouvir. É alguém que tem autoridade, tem sabedoria para falar. Amém, querido? Amém. Então, aceite, fique de pé. Encerrando a 7ª vez. Vou orar por você. Semeie. Eu trouxe ali um envelopinho. Se você não pegou aí o envelopinho das missões, você vai levar ele para casa. Me ajuda que você me aí, pastor André. Vem atrás ali. Cada um pegasse. Mesmo que você já deu sua semente, você vai levar um e vai avaliar se não seria ideal você colocar mais um pouquinho de semente. Por quê, irmão? Porque nossa parte é semear. Amém. Deus nos chamou para semear. Nossa parte é semear. Semeia. Lembra que a sua prosperidade é para semear. Aleluia. Só que o maravilhoso é que quando você semeia, você vai colher. Você vai experimentar. Você vai levar ele com você. Você vai meditar sobre isso. Eu quero orar por você.
Eu tenho convicção que é da vontade de Deus a sua prosperidade. Amém. É minha oração para que essa mesma revelação seja aberta no seu coração. Para que você entender, é da vontade de Deus a minha prosperidade. Amém. E a minha prosperidade vai estar em bênção para mim, para minha família, mas também para a obra. A prosperidade tem propósito. Deus não me chamou para ganhar dinheiro no Egito e nem investir no Egito. Eu ganhar dinheiro aqui para investir aqui na terra do Senhor. Amém? Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por essa bênção que foi estar aqui nessa noite, nessa manhã, ouvindo os testemunhos, ouvindo a palavra, vai ser desafiado em fé. Amado, que sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada um dos teus filhos. Ó Deus, é da tua vontade a prosperidade deles. Assim como João orou para o seu discípulo prosperar, eu oro para que eles possam prosperar. Amém. Ó Deus, revela no coração deles o objetivo, o alvo da prosperidade. Amém. Que é sustentar a tua igreja, abençoar a tua obra, prosperar o reino, expandir o reino nessa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Obrigado por ter vindo. Nosso primeiro encontro de muitos outros. Amém.